Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Yuri Alberto vive um momento excelente no Corinthians, destacando-se como uma das principais figuras do time. No entanto, o atacante recentemente revelou um desejo ambicioso que pode mudar seu futuro: atuar na Premier League. Em entrevista, ele deixou claro que, se surgir uma proposta vantajosa para ele e para o clube, não hesitará em realizar seu sonho de jogar na Inglaterra. Esse desejo de Yuri Alberto pode se tornar realidade já na próxima janela de transferências, quando o mercado europeu se agita. A expectativa é que o jogador, que vem se destacando no futebol brasileiro, atraia propostas de clubes da Premier League. Ao que tudo indica, a disputa por seu futebol está longe de ser pequena. 4 equipes de peso da Inglaterra têm interesse em sua contratação. Segundo informações do TBR Futebol, West Ham, Newcastle, Everton e Nottingham Forest estão de olho em Yuri Alberto e avaliam como viável uma investida pelo atacante do Timão. O valor da negociação deve girar em torno de 17 milhões de libras, o que coloca o jogador no radar de clubes com grande poder aquisitivo. A janela de transferências europeia, que é tradicionalmente mais tranquila, pode ser a oportunidade para esses clubes buscarem reforços para a reta final da temporada. Apesar do interesse das equipes, o Corinthians se mantém cauteloso e disposto a negociar apenas em condições que sejam favoráveis para o clube. Vale lembrar que o Timão detém apenas 50% dos direitos econômicos do atacante, o que pode complicar uma negociação tranquila. A partir desse cenário, a expectativa é que o clube paulista faça jogo duro, aguardando propostas que atendam suas exigências. O que será que aguarda Yuri Alberto nessa movimentação internacional? Os próximos capítulos dessa história prometem ser interessantes, com muitas reviravoltas possíveis. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A despedida de Cássio do Corinthians em maio de 2024 foi marcada por um sentimento de fim de ciclo, mas também por uma enorme dose de dor. Após 12 anos de história, 712 jogos e 9 títulos, o goleiro que conquistou o coração da fiel torcida parece ter deixado o clube com um misto de gratidão e arrependimento. Hoje, no Cruzeiro, ele revela que a decisão de deixar o Timão foi tomada sob a pressão de um desgaste interno que afetou tanto sua performance quanto sua relação com o clube. Mas o que ninguém imaginava é que, mais de 6 meses após sua saída, Cássio ainda reflete sobre o que poderia ter sido diferente. Cássio, que se consagrou como um dos maiores ídolos da história do Corinthians, foi decisivo em momentos históricos, como na conquista da Libertadores e no Mundial de Clubes de 2012, onde foi eleito o melhor jogador da final contra o Chelsea. Sua longevidade no clube e sua importância para a torcida o transformaram em um verdadeiro gigante. No entanto, no início de 2024, uma série de falhas e críticas fizeram o goleiro repensar sua situação. Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando. Para mim está muito difícil também, disse Cássio em um desabafo que ecoou nas arquibancadas e nas redes sociais. Apesar da vontade de sair, Cássio sempre deixou claro que sua decisão não era movida por questões financeiras. O que pesou, segundo ele, foram os constantes questionamentos sobre seu desempenho e o impacto de cada falha. Em uma coletiva emocionante, ele confirmou que a saída foi uma escolha pessoal, mas, com o passar dos meses, começa a se arrepender de não ter dado mais uma chance ao clube que tanto o amou. A falta de apoio nos momentos difíceis parece ter sido um dos maiores motivos para que Cássio tomasse essa decisão. Ao refletir sobre sua trajetória no Timão, o goleiro não esconde sua saudade do ambiente que o consagrou como um dos maiores de todos os tempos. Mesmo com os altos e baixos, Cássio é sincero: talvez eu tenha saído cedo demais. Embora tenha se transferido para o Cruzeiro com um contrato até 2027, o lamento pela decisão de deixar o Corinthians ressoa em suas palavras, e ele se vê agora tentando se reencontrar como jogador, buscando novos desafios, mas sem esquecer de sua história no alvinegro paulista. E o que pensa a fiel torcida sobre o arrependimento de Cássio? Para muitos, o goleiro será sempre lembrado como um dos maiores ídolos da história do Corinthians, mas a saída precoce de um ícone como ele não deixa de gerar questionamentos.
Será que a decisão foi correta? Ou, na visão da torcida, Cássio poderia ter se mantido mais tempo no clube, superando os obstáculos e os desafios de uma temporada turbulenta? Alguns torcedores acreditam que, se o goleiro tivesse permanecido, poderia ter ajudado o Corinthians a se reerguer em momentos difíceis, como aquele em que a equipe atravessava uma fase de resultados negativos. Cássio foi fundamental nas vitórias passadas, poderia ter sido líder para os mais jovens do time, opina um fanático corintiano nas redes sociais. Para essa parcela da torcida, o goleiro deveria ter permanecido ao menos até o fim da temporada, talvez até encontrando uma nova forma de contribuir para o time, seja como titular ou como líder do vestiário. Por outro lado, existem aqueles que compreendem a decisão de Cássio de sair. Para esses, o desgaste físico e psicológico, somado às cobranças pesadas, fizeram com que sua permanência no clube se tornasse insustentável. Ele já deu tudo pelo Corinthians, não podemos culpá-lo. O futebol é muito exigente, e ele não merecia a pressão que estava sofrendo, defende outro torcedor. A opinião é de que o goleiro merecia ser respeitado mais como ídolo do que ser julgado por falhas pontuais, que são naturais em qualquer carreira. Independentemente do que pense a torcida, a verdade é que Cássio permanece sendo uma das figuras mais emblemáticas do Corinthians, e sua história será sempre lembrada com carinho e admiração. No entanto, o arrependimento do goleiro e a reflexão sobre sua saída continuam a ser tema de debate entre os fãs. A pergunta que fica é: será que a Fiel, com todo o seu amor e paixão, poderia ter dado a Cássio o suporte necessário para que ele permanecesse por mais tempo, ajudando o time a retomar seu lugar de destaque no futebol brasileiro? A resposta, talvez, nunca seja totalmente clara. A saída de Cássio do Corinthians foi, sem dúvida, uma das despedidas mais marcantes da história recente do futebol brasileiro. Um ídolo que, por mais que tenha conquistado tudo com o clube, ainda carrega o peso da saudade e da dúvida sobre o que poderia ter sido se tivesse continuado a escrever sua história no timão. Para os torcedores corintianos, fica a memória de um goleiro gigante, mas para Cássio, um arrependimento que só o tempo pode curar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!